Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Bom dia, muito bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias, através da Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook e este vídeo estará no nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Digita lá no Google e você irá encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual. Vídeos evangelísticos, vídeos que irão te ajudar na caminhada cristã. Lembrando que o nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação é propagar a verdade na sua íntegra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos encontrar o último eleito. Esta é a nossa finalidade com esta programação. Não é de denegrir ninguém, não é de falar mal de ninguém. Pregamos a verdade na sua totalidade. A gente sabe que isto irá ferir os sistemas organizados, as religiões, as denominações que estão aí, levando as pessoas a um precipício, levando as pessoas a uma condição horrível. Fora da palavra é areia movediça. Onde você estiver, se você estiver fora da palavra, nada mais é do que você estar em areias movediças. Você pode estar dentro do tabernáculo. Se você estiver fora da palavra, você não irá a lugar algum. Então, as pessoas às vezes podem pensar, eles estão falando contra as igrejas, falando contra nós. Não, nós amamos as pessoas, mas aborrecemos os sistemas. Aqueles sistemas de denominações que aprisionam as pessoas ali, fazem da Bíblia como se não fosse nada. A Bíblia diz algo e eles dizem assim: não, aquilo foi só para aquela época. Não, a Bíblia, ela é atual. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bem, nós vamos continuar aqui a nossa série em Gênesis. Estamos falando da vida de Abraão. Já seguimos aqui o rastro de Abraão, capítulo por capítulo, e de como a vida de Abraão simboliza a nossa vida, o crente Abraão, aquele que Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Você sabe quando Deus pediu a Abraão para sair da terra e da parentela? Sair da terra era sair da Babilônia, lugar cheio de idolatria. Sair da sua parentela é deixar as crenças erradas de sua família. Então Deus também te chama para sair da Babilônia. Você sabe a Babilônia que eu estou falando. E para sair das crenças erradas. E obedecer a Deus, obedecer o chamado de Deus. Mas nós estamos continuando aqui, falando sobre agora Isaac, o filho da promessa, uma figura de Cristo. Nós já falamos que Abraão simboliza o fundamento da fé, Isaac do amor, Jacó a graça e José a perfeição. Ao longo nós vamos falar sobre isto. Então nós estamos agora falando sobre Isaac, símbolo do amor. E para isso nós já passamos aqui por Isaac, o começo
quando ele se casou com Rebeca e orou 20 anos para que Rebeca concebesse. Nós falamos de Beer-lahai, onde ele morava. Falamos do direito de primogenitura. E agora eu quero entrar com vocês no capítulo 26, quando Deus diz para Isaac não ir para o Egito. Ou seja, Deus proibiu Isaac de ir ao Egito, uma vez que seu pai foi e levou problemas para aquela nação. Seu pai saiu da posição, nunca deveria sair de Canaã. Canaã simboliza a palavra. Você nunca deve sair da palavra. Então Abraão saiu de Canaã e desceu ao Egito. Fazendo isto, ele trouxe prejuízo para a nação do Egito e trouxe problemas para ele. Por quê? Quando um crente sai da sua posição, ele leva problemas para os outros e traz problemas para si. Porque Abraão acabou trazendo Agar, que viria a ser um problema mais à frente para ele. Então você vê, não saia da sua posição, porque você irá prejudicar os outros e irá ser prejudicado. Então fique na posição que Deus te colocou. A terra que ele tinha que ficar era Canaã. Canaã simboliza o Espírito Santo, a palavra. Então fique ali, para que você não seja um problema e não traga problemas para a sua vida. Gênesis capítulo 26, eu quero ler para a gente fixar a nossa base. Vamos ler aqui alguns versículos. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pai, tua palavra é a verdade. E essa palavra traz vida. Que essa palavra produza vida nos corações daqueles que estão ouvindo, principalmente daqueles que são eleitos, dos eleitos que estão ouvindo. Unge os ouvidos e os corações das pessoas que estão do outro lado. Unge os meus lábios agora para propagar a tua verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Você vê o que é uma referência para o mundo. Abraão é uma referência por ter ouvido a voz de Deus. Então, quando Deus diz: porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos. O homem de fé, ele vale por 1000 homens, ou muito mais do que 1000 homens. Um homem que é capaz de guardar estatutos, mandamentos, preceitos e leis do Senhor. Este homem é abençoado e a sua descendência também será abençoada. O que falta nas pessoas é obediência à palavra, para que veja a sua descendência depois dele ser abençoada. Porque Abraão ouviu a minha voz, então eu vou te abençoar também por causa de Abraão. Abraão é uma referência. E eu quero terminar os meus dias de vida com uma vida equilibrada. Uma vida sendo uma referência para outras pessoas. Veja só.
Deus proibiu Isaac de ir ao Egito. Você sabe, houve fome naquela terra, e fome aponta para tribulação. E quando a tribulação vem, você nunca deve buscar recursos no Egito, porque o Egito simboliza o mundo. Você não deve descer à condição do mundo, ir ao mundo para conseguir recursos para a tua vida. Ou seja, para você ser sustentado. Não, você tem que confiar em Deus em meio às provas, os problemas e as tribulações, porque Deus irá suprir as tuas necessidades. Então aqui a Bíblia diz que houve fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Abraão desceu ao Egito para buscar recursos no Egito, porque com desculpa de uma seca, Abraão desceu ao Egito. E aí ele levou o problema para o Egito e trouxe problemas para si, quando trouxe Agar do Egito. Veja, no dia que você for buscar recursos no mundo, você vai prejudicar os outros. Isto eu me refiro a um eleito. A um eleito. Se ele vai buscar recursos no mundo, ele acaba prejudicando a si próprio e prejudicando as outras pessoas, porque isto não é o local de um eleito. A posição de um eleito é na palavra, confiando em Deus. Deus não deixou Isaac, mesmo em meio a prova e tribulações. Fome aponta para isto. É um clamor, fome é um clamor. Os dois maiores clamores que existem no mundo é sede e fome. Fome é um clamor. Então houve fome naquela terra. Deus proibiu Isaac de descer ao Egito, disse. Deus impediu. Deus veio a Isaac e disse: não vá ao Egito. Peregrina nesta terra, que eu te abençoarei. Habita na terra que eu disser para você habitar. Olha só, obediência a Deus te dá bênçãos. Obediência a Deus faz com que Deus te engrandeça. Obediência a Deus faz com que você consiga as promessas de Deus para a tua vida. Toda pessoa que vai ao Egito e ele não sai de lá, ele se torna escravo. Observe que essa descendência de Abraão, 400 anos depois, eles estavam sendo escravos, porque eles ficaram lá. Abraão foi, mas saiu, voltou para Betel para restituir de volta a comunhão com Deus, quando erigiu um altar e ali invocou o nome do Senhor. Quando Abraão foi ao Egito, ele perdeu a comunicação com Deus, perdeu a comunhão com Deus, mas ele volta de novo para Canaã, vai para Betel, entre Betel e Ai, ergue o altar e restitui a comunhão de volta com Deus. Comunhão de volta com Deus você tem no altar, adorando a Deus na palavra, em Canaã. Então aí você vê, Deus proíbe Isaac de ir para lá, porque Egito é o mundo. Deus te proíbe de ir ao mundo. Se você for desobediente, você vai amargar consequências gravíssimas. E aí você tem que, quem vai ao Egito e não sai de lá, se torna escravo. 400 anos depois, a descendência aqui de Abraão se tornou escravos no Egito, porque não saíram de lá, ficaram lá. Mas isso já era a promessa da palavra, o que Deus havia falado. Tua descendência será escrava em terra estranha, peregrinará em terra estranha e será reduzida à escravidão, porque eles ficaram lá. Não fique no Egito, que você se torna um escravo do mundo. Um escravo de Satanás. Então veja só. Então Deus disse para Isaac: apareceu-lhe o Senhor e disse:
não desças ao Egito. Descer. Quando você vai ao Egito, você desce do seu nível de fé. Você desce nas suas atitudes. Você desce. A sua condição fica baixa. Lá você vai mentir. Lá você vai cometer trapaças. Porque no Egito, no mundo, é onde estão estas coisas. Então, Deus disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Sabe, Deus diz, faça, e você verá a bênção vir sobre você. E peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Faça o que Deus manda e você verá Ele ser contigo e Ele te abençoar. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O mesmo juramento que Deus fez a Abraão, estava fazendo a Isaac. Eu vou confirmar. Se você quer confirmação das promessas de Deus, dos juramentos de Deus em tua vida, obedeça a palavra. Faça o que Deus disser para você fazer e você verá você ser ricamente abençoado. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei à tua descendência todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz. Aquilo que eu jurei dar a Abraão, eu vou dar a ti também. E eu vou dar a tua descendência. Então que descendência está aqui? Eu, filho de Abraão, mediante a fé, mediante Cristo. Então estas promessas prometidas a Abraão são minhas. Basta somente obedecer à voz de Deus. E tudo isto é meu. Peregrina nesta terra. Que terra? Canaã. Peregrina aqui, anda na palavra e eu serei contigo e te abençoarei. Foi assim que ele disse. Quer ser abençoado? Quer Deus contigo? Obedeça a Deus. Você quer que Deus confirme o juramento em tua vida? Obedeça ao que Ele disser. Você quer que Deus te multiplique a ti, faça de ti uma bênção a cada dia? Obedeça a voz de Deus. Isaac vai e peregrina em Gerar, onde Abraão peregrinou e acabou mentindo para Abimeleque. Mas agora você tem que Isaac também mente, dizendo que para Rebeca, tu dizes que é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, Rebeca, nós vamos para Gerar. E ali você vai dizer que é minha irmã, para que os homens daquela terra não me matem por causa de ti. Sabe, todos os homens da Bíblia, nós vemos eles cometendo erros. Os seus erros são para que nós possamos ver os seus erros e não cometermos os mesmos erros. Lembre-se que existem erros pessoais e erros doutrinários. Os erros doutrinários, eles sempre são lembrados, porque o erro doutrinário traz morte. E aí Deus se lembrou, Elohim se lembrou dos erros de Balaão, de Caim, Coré e Balaão, Caim, Coré e Jezabel. Você tem essas pessoas que são lembradas pelos seus erros doutrinários. Então você tem erros doutrinários, Deus nunca esquece
porque isto leva à morte. Erros pessoais. Quando você chega no Novo Testamento, você não vê Deus se lembrar dos erros de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não. Não. Por quê? Porque são erros pessoais, não são erros doutrinários. Isaac acaba errando para que fique posto como exemplo para nós, que todo homem é falho. O único que não falha é o Senhor Jesus Cristo. O único que nunca falhou e não falha é o Senhor Jesus Cristo. Então, Rebeca era formosa à vista e ele acaba dizendo isto. E aconteceu como ele esteve ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Veja só, o amor de Isaac por Rebeca era maravilhoso. Até porque Isaac simboliza o amor. O amor de Deus pela sua noiva é um amor tremendo. Veja, Abimeleque agora não manda pegar Rebeca, como ele mandou pegar Sara para ele. Até que Deus interviu e não deixou com que ele tocasse em Sara. Mas ele olha por uma janela. E observe e vê, aquela mulher não é irmã dele. Aquela mulher é a sua esposa. Então Abimeleque vem e repreende Isaac, assim como repreendeu Abraão. No dia que nós sairmos da posição nossa para outra posição, nós vamos ser repreendidos pelos de fora. Fique na palavra que você será uma bênção para os outros. Fora da palavra você será repreendido. Abimeleque vem e repreende Isaac e diz: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Olha só, observa aqui, irmãos. E tu terias trazido sobre nós um delito. Quem? Isaac. Por causa de quê? Da mentira. Fora da sua posição, crentes não é para mentir. Diga somente a verdade, mesmo que a verdade faça com que você sofra. Mas pregue a verdade, viva a verdade, mesmo que isto te faça sofrer. Tu terias trazido sobre nós um grave delito. Então o delito partiria de onde? De onde? De Isaac. Fora da sua posição, cristão eleito, você vai trazer delito para o povo. Não faça isto. Mesmo que a verdade venha te ferir, mesmo que a verdade venha fazer você amargar grandes coisas, mas fale a verdade, para você não prejudicar os outros, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. A mentira é gerada pelo diabo. Então, você tem. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Sabe o que é? Abimeleque soube e sentiu na pele. Quando ele pegou Sara para ser sua mulher, Deus veio e interviu, entrou no meio e disse: tu és um homem morto. Porque a mulher que tu tens, ela tem marido. Abimeleque disse: eu fiz na sinceridade do meu coração. Deus disse: eu sei e conheço o teu coração, e ele conhece também o teu coração. Por isso que eu te impedi que tocasse nela. Restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta.
Abimeleque foi, restituiu e viu sua casa. Ele restituiu Sara a Abraão. Abraão orou por ele. Ele viu sua casa ser restabelecida. Voltaram ao normal porque estavam todos doentes. Através da oração, através da obediência que Deus disse e da oração, veio o restabelecimento. Então veja só. Abimeleque sabia que se alguém tocasse naquele homem e naquela mulher, aquilo era um homem e uma mulher de Deus. Se alguém tocasse, e se alguém tocar, eu já conheço isto. Abimeleque sabia, ai daqueles que tocar neste homem e nesta mulher. Eu tenho extremamente respeito por este homem e esta mulher, e eu vou passar a ordem. Ai daquele que tocar neste homem e nesta mulher, certamente morrerá. Ele sabia o que era tocar naquilo que é de Deus. Respeite os homens de Deus. Trate com respeito, porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então Abimeleque disse, e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesta mulher ou neste homem será morto. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. É o que eu digo para você. Viva uma vida em obediência a Deus. Saiba que estas coisas que Isaque cometeu de erro, fica como exemplo para nós. Isaque acaba se redimindo aqui, acertando todas as coisas. Ele acerta todas as coisas, não vai mentir mais. E aí ele semeia naquela terra e Deus o abençoa e ele colhe em grande fartura. Sabe, o homem que obedece a Deus, tudo que ele tocar, abençoado será. Onde ele semeia, dá, porque Deus abençoa. A questão está, sabe em quê? Em Deus abençoar. Deus te abençoar. Deus está contigo. Colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Por quê? Porque Deus o abençoava. Mas por que Deus o abençoava? Porque ele era obediente. E se tu queres ser um homem poderoso, obedeça a Deus e você verá Deus fazer engrandecer você e fazer de você um homem poderoso. Eu não tenho mais tempo para continuar. Na próxima programação nós continuaremos no assunto. Que Deus te abençoe. Nós vamos falar sobre os poços entulhados. Vamos falar sobre isso na próxima programação. Que Deus te ajude nesta manhã a captar estas coisas. A suma de tudo é isto: obedeça a Deus e você verá o que Deus fará em tua vida. Nossos cultos: Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é meu convidado especial. Só repetindo: Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Domingos e quarta, às 19h30. Que Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça. Fica na paz do Senhor. Amém e amém.